porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4,17. Com estas palavras, o apóstolo Pedro não aponta para o juízo final, mas para uma intervenção antecipada de Deus no meio do seu próprio povo. Um juízo corretivo, purificador e inadiável. A igreja, por mais que seja o corpo de Cristo, não está isenta da disciplina divina. Pelo contrário, ela é o primeiro alvo do zelo de um Deus que não tolera a impureza em sua presença. Hebreus 12, versículos de 6 a 8 diz: elas têm a finalidade de forjar um bom testemunho diante do mundo, mostrando que a igreja, como povo de Deus, vive de forma arrependida e em santidade. Elas nos levam ao arrependimento de obras que não glorificam ao Senhor, revelando áreas da vida que precisam ser abandonadas para que vivamos inteiramente submissos à vontade de Deus. A Bíblia revela claramente os critérios de Deus ao julgar a sua igreja. Cristo, ao enviar cartas às 7 igrejas da Ásia, Apocalipse 2 e 3, revela o padrão do seu juízo. 1. Conhecimento absoluto das obras. Ele diz: conheço as tuas obras. O juízo divino não se baseia em aparências nem em reputações humanas, mas em verdades inquestionáveis. Cristo, o Senhor da igreja, sonda corações e mente. Apocalipse 2:3, e pesa não apenas os atos visíveis, mas também as intenções, os desejos ocultos e os frutos espirituais que evidenciam a fidelidade ou o desvio do caminho da verdade. 2. Convocação urgente ao arrependimento. Ele diz: arrepende-te. Esta ordem se levanta como o último clamor de misericórdia antes do colapso. O juízo de Deus tem por objetivo despertar consciências cauterizadas, quebrar resistências orgulhosas e reconduzir o coração rebelde à obediência. No entanto, esse tempo de arrependimento é limitado. Quando ignorado, transforma-se em ocasião de sentença e não mais de restauração. Apocalipse 2:21. 3. Repreensão e disciplina corretiva. Ele continua dizendo: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Apocalipse 3:19. O juízo divino se manifesta também por meio da disciplina, que pode vir revestida de dor, perdas e enfermidades, como no caso de Jezabel e seus seguidores. Apocalipse 2, versículos 22 e 23 relatam. Essas correções têm caráter pedagógico, não visam a destruição, mas a purificação do povo, gerando temor no meio da congregação e despertando reverência diante da santidade de Deus. 4. Remoção de castiçais. Ele fala: removerei o teu candeeiro do seu lugar, se não te arrependeres. Nessa ocasião foi a igreja de Éfeso, em Apocalipse 2:5. A negligência diante do juízo de Deus culmina na perda da presença e do testemunho espiritual. Quando uma igreja despreza a voz do Espírito, Deus retira o castiçal, que é símbolo de luz e autoridade celestial. E o que resta é apenas uma estrutura religiosa vazia, um monumento histórico de algo que já foi vivo, mas hoje está espiritualmente morto. O juízo de Deus começa pela sua casa, e isso significa que os ministros, pastores, líderes e todos os que professam a fé em Cristo estão debaixo desse crivo. O Senhor julgará com maior rigor os que ensinam, Tiago 3:1 fala, e os que conduzem o povo. O profeta Ezequiel, no capítulo 34, versículos de 2 a 10, também diz: e os que dizem Senhor, Senhor, mas vivem na prática da iniquidade. Jesus disse e está registrado em Mateus 7, versículos de 21 a 23. A impunidade aparente é uma ilusão. O silêncio de Deus não é aprovação, é misericórdia em contagem regressiva. O Deus que antes era longânimo, agora se levanta em juízo para purificar sua noiva antes que ela se corrompa por completo. Não é o mundo que está primeiro sob a avaliação,
é a igreja. E muitos que hoje seguram microfones, lideram plataformas, manipulam a palavra, serão os primeiros a prestar contas. Não no fim dos tempos, mas agora, enquanto ainda há tempo para conserto. A paz ilusória que adormeceu muitos púlpitos será destruída à luz dessas profecias. As estruturas ministeriais construídas em vaidade serão desfeitas. Os que se alimentam da igreja, mas não a edificam, serão pesados na balança e achados em falta. Daniel 5:27 diz: Deus não aceitará uma noiva adúltera. Ou nos santificamos ou seremos cortados. Quem não se arrepender agora enfrentará o juízo depois. Mas aí não haverá mais correção, e sim condenação. É tempo de tremer diante da palavra de Deus. É tempo de limpar as vestes. O tempo do juízo já começou, e ele começa pela igreja do Senhor.